Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo me conectar certinho aqui para eu poder contemplar aí o pessoal do Face e o pessoal do Insta, né? Ele tá pegando bem aqui, ó. Acho que dá. Oi, bom dia, Arielle. Tá dando? Pessoal do Face, tá vendo bem? Tá ok? Bom dia, Deusa. Bom dia, Tati. Fran. Eu espero que vocês estejam num lugar bem confortável, assim, não confortável, um lugar que você possa ter liberdade, tá? Porque nós precisamos... Oi, Nalva, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Oi, Lu, tudo bem? Muito séria, tá? Eu ontem tive muita dor de cabeça, né, durante o dia, fiquei meio cansada. E esse é um processo normal no físico, né? Então a gente sabe, a gente tem essa consciência que no físico nós vamos aí dar uma baqueada porque é o nosso processo, né? Na verdade é um processo químico, né? Bom dia, Bia, bom dia, Fer, bom dia, Dani, muito bem-vindas, a Kátia, bem-vindo, pessoal, muito bom ter vocês aqui. Olha só, a maioria de nós estamos, de certa forma, acostumada, né? Em a gente estar em movimentos e a gente está se encontrando para aprender, para conhecer, né? Se você tem aí uma comunidade, seja religiosa ou não, um grupo de amigos, uma escola, né? Bom dia, Fernanda. Então, enfim, nós estamos acostumados, gente, a sentar e comer, ok? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós estamos acostumados a sentar e comer. Qual é o problema disso? Bom dia, Geise. Não tem problema nisso. Se isso não te mantém no lugar de sentada comendo, seja em qualquer nível da sua vida, né? Seja em qualquer uma dessas áreas, tá bom? Problema é que nós temos uma cultura de sentar e comer. Será que você está conseguindo me entender? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fizemos um desafio conosco de estar... Oi, Beth, bom dia. De nós estarmos por 30 dias rompendo coisas em nós. Nós assumimos um compromisso de por 30 dias botar o nosso cérebro no lugar dele. Sabe essa coisa do lugar dele? Ele tem que entender que quem manda em você é você. Ele tem que entender, e aí quando eu digo entender, gente, ele tem que te dar os resultados químicos, ele tem que te dar um resultado que faça mudar a sua vida. Entende? Mas o cérebro, gente, ele é um órgão. Ele é um órgão responsável por todas as produções químicas que me leva a ter sentimentos, emoções, né? Tá entendendo? E o que está acontecendo com a gente? E aí eu vou dizer por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Estou baseada na minha experiência, claro, né? Na minha experiência profissional, mas também na minha experiência como mentora, né? Como professora de vocês nesse processo. Né? Eu sou aluna de mim mesma, eu sou aluna desse processo, eu tenho o meu processo, mas eu tenho um compromisso de conduzir você naquilo que eu sei que é importante para a tua vida, tá? E você tem assumido esse compromisso comigo. Nós estamos, tá? Enquanto pessoas, você e eu tenho agora essa consciência e estou passando ela para você. Nós estamos militando no nível das emoções, no nível da alma. Mas nós sempre fizemos isso, é isso que você precisa entender. Nós sempre militamos neste nível, por isso que a gente sofre muito, por isso que a gente é intensamente emocional, né? Isso é da natureza humana, tá? Davi, quando fala na Bíblia, né, ele tem muitos diálogos com a alma dele, né? Aquieta minha alma, né? Então, por que está abatida a minha alma? Então, nós temos isso, é da natureza humana, tá? Isso é a Bíblia trazendo informações acerca de nós mesmos, tá? Eu sei disso, você sabe disso. Nós sabemos disso, isso não é novidade para mim e eu entendo que se você está compreendendo aí as suas emoções, não é novidade para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não militar num combate a este
movimento emocional, né, criado pelo cérebro, fruto, bom dia Harumi, fruto das nossas emoções, que vem de um contexto real, né, de uma realidade criada, tá bom? E aí eu digo de novo para você, as realidades são criadas por você, as minhas são criadas por mim, mesmo que por omissão. Mesmo que o fato de eu não me posicionar, bem-vinda Andréia, o fato de eu não me posicionar me leva a criar realidades e aí eu vou pagar o preço disso. Tudo na vida tem um preço, tá? Bom, considerando isso, oi Mari, bom dia. Considerando isso, eu quero retomar com você, e aí é você com você mesmo por enquanto, né? Tá? O seu processo de disciplina de crescimento. Seu processo. E eu tô tirando para você e para mim, porque ontem, por exemplo, eu fui muito bem sem o glúten, mas eu comi. Eu comi ontem, acho que o que eu não comi anteontem o dia inteiro, tá? Bom dia, Dai. Eu comi, gente, não exagerei, eu chutei o pau da barraca, que nem diz o outro, porque eu não podia comer o glúten. Eu imagino que o meu cérebro falou, olha só, ela está evitando o carboidrato, ela está evitando o açúcar, ela está evitando o glúten, né? Eu não estou comendo glúten. Tá, então vamos repor essa energia de outro lado e o cérebro ditou as regras. Ai, que raiva, entendeu? Mas eu tenho consciência, então eu estou entendendo o seguinte, eu vou ter que dominar. Eu vou ter que governar, você vai ter que governar a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a minha experiência não é diferente da sua. Ontem nós tivemos muitas de vocês tendo crises emocionais. Claro, o cérebro está ditando as regras. Para que você vai mexer no que está quieto? Por que você vai tirar a casca da ferida? Tá entendendo? Sim. Precisa começar, mas é começar, Bia. Precisamos começar um passo de cada vez, mas é o passo, sem retroceder. Tá entendendo? Eu mantive a restrição ao glúten? Mantive. Eu mantive a restrição à lactose? Mantive. Mas hoje eu não posso comer o que eu comi ontem. E isso tem que estar claro para mim e para você que está enfrentando aí as suas dificuldades. Você precisa entender. Por exemplo, eu ouvi ontem no grupo em algum lugar, gente, eu sou muito desorganizada. Você é muito desorganizada? Caramba, vai lá, assiste a aula. Se você não assistiu na jornada, eu libero para você. Vai aprender a fazer rotina. Porque você precisa romper. E não é romper na organização. A organização é o primeiro passo que vai te levar para um nível de liberdade. Porque esse é o nosso objetivo. Nós precisamos chegar no nível de liberdade. E o que é essa liberdade, gente? É não ter que fazer aquilo que eu não tenho que fazer. Eu preciso comer o tanto que eu comi ontem de besteiras, né? Assim... Eu não preciso, meu corpo não precisa. Mas o meu cérebro está acostumado. E aí ele falou, não, vamos comer. E aí a Cirlei aqui falou, tá bom, cérebro, vamos comer. Chega, não dá pra gente viver assim. Isso eu tô falando disso, gente, mas, por exemplo, ontem a Alessandra falou pra mim, Cirlei, me manda um resumo. Né? Eu poder escrever o nosso processo aqui é importante, porque eu preciso também registrar isso. Né? E um dos meus compromissos com a humanidade, com você, com o meu propósito de vida, é poder oferecer, é poder dar conteúdos. E se eu não escrevo, isso vai se perder na memória, né? Bom dia, Gil. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Se você não está respirando, porque lembra que nós somos essa tríade linda, maravilhosa de corpo, alma e espírito? Então, para que o seu cérebro comece a respeitar as suas decisões, você precisa começar a ditar as regras nas 3 áreas. Hidratação e respiração é na área física. A terapia do perdão é na área da alma, na área das emoções, é você sair do lugar de vitimismo, é você sair daquele lugar de insignificância que você acha que você está, né? Que você tem. Ele não é seu, não é legítimo. A insignificância não é do ser humano. Nós nascemos para significar, nós nascemos para ser importantes, nós nascemos para fazer a diferença nesse mundo, na minha vida e na vida dos outros. Consegue entender? Paulo fala muito isso, né, Lu? Aquilo que quero, o apóstolo Paulo fala isso biblicamente. Isso são chaves, gente, que nós precisamos entender, tá? Aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço, né? Então, essa é a natureza humana, essa é a tendência do nosso ser humano natural, tá? O que nós precisamos entender que o propósito e missão do seu cérebro, do meu cérebro, é nos manter vivas, nos manter respirando, nos manter com energia. Percebe?
Ele sempre quer deixar um depósito ali para que você não corra riscos, tá? Riscos físicos, biológicos, neurológicos. A ideia dele é essa, então ele vai te preservar. Mas a sua não é. Seu propósito não é sobreviver. O seu propósito não é ficar dentro de uma caixinha esperando o dia de envelhecer e morrer. Eu queria que você entendesse essa lógica. Teu cérebro está ditando as regras segundo a missão dele, segundo o propósito dele. Mas o seu propósito, o meu propósito, não é isso. Tá conseguindo entender, gente? É essa questão que nós precisamos nos apropriar, internalizar essa ideia de que eu não sou o meu cérebro. Eu não sou as minhas vontades descontroladas. Eu não sou esse sentimento de medo, comiseração, terror, vitimismo, orgulho, falsa modéstia, né? Falsa humildade. Tá entendendo? Eu não sou, você não é. Por isso que a gente sofre, porque nós estamos fora da função. Nós estamos fora de posição, aliás, né? Nós estamos fora do nosso lugar. Nós estamos permitindo que um órgão que tem a função de me manter viva dite as regras e, olha, ele não faz uma leitura do ambiente. Ele não tem capacidade para ler o ambiente. Ele lê as suas emoções. Ele lê as minhas emoções. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso decodificar esse negócio. Eu preciso analisar esse contexto. E aí, quando eu falei para vocês ontem, meninas, começa um processo de auto-perdão. Terapia do auto-perdão. Bom dia, Ana Lúcia. Tá? Muitas de vocês não fizeram. Porque é difícil mesmo. Agora, quer ver mais difícil? Olha que loucura. Coloque aquilo de bom, as coisas boas que disseram sobre vocês. E nós terminamos ontem no grupo falando sobre as nossas frustrações. Vocês perceberam? E não tem nada de errado nisso, não é essa a ideia. Mas a boca fala do que o coração está cheio, do que a mente está cheia, do que as emoções estão cheias. Eu quero te desafiar a não perder muito tempo com aquilo que você ainda não consegue resolver, aquilo que você ainda não consegue processar. Você tem que ter aí uma cervical emocional, psicológica, para poder lidar com os outros problemas. Por isso que eu não fico pensando em te levar aos seus medos e terrores para ressignificar. Não é essa a ideia, entendeu? Não é esse o movimento. O movimento é te fortalecer, criar uma realidade mental que te leve para um lugar que aí sim, olha, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero da minha vida, eu compreendo que eu quero governar a minha própria vida, senão você não governa seu filho, sua casa, seus projetos, sua empresa, seu negócio, você não governa nada, você só gasta energia, tá bom? Bem-vindo, Ângela. Então, qual é a ideia? É você fazer um movimento positivo. Isso, gente, é lutar contra as suas próprias emoções. É lutar contra o seu próprio cérebro. Nós estamos no 4º dia de 30. Tá bom? Nós estamos no pico dos confrontos emocionais, dos confrontos físicos, tá? E de uma apostasia espiritual de muitas nós. Então, eu quero te desafiar a pensar sobre isso e nós vamos agradecer. Ontem nós não agradecemos, né? Então, olha só, preste bem atenção. Negligenciou seu cérebro, negligenciou seu corpo com hidratação, com respirar, com terapia da gratidão, com terapia do auto-perdão, que nós vamos falar daqui a pouco de novo. Negligenciou? Cara, teu cérebro não vai avançar, não vai avançar. E nós estamos cansados, hoje é quinta-feira, né? Nós estamos. E autocontrole, Bia, não é algo transcendental. Ou a gente treina esse negócio, né? E a gente tem falado que a excelência, ela é fruto do treinamento, tá? A repetição é a mãe da excelência. Então, nós vamos começar a ter comandos repetitivos, e aí é você com você, né? A gente te dá um referencial, eu sempre digo isso. Às vezes parece que eu estou te mandando fazer coisas. Não, eu te dou referenciais que você não tem, né, que você talvez não tenha, ou se tem, na consciência não chegou, para que você tome as suas decisões. Mas olha só, não dá para ficar no lugar que está. Porque não vai ser 4 de 30, você vai estar no 30 de 30 e ainda vai estar estagnada. E aí o que é pior, gente? Ninguém entra num processo e sai igual, tá? Não tem essa conversa. Não tem. Geise, é difícil para todos. E autocontrole é um movimento de treinamento. Não tem jeito. Tá? Agora, eu te digo com toda certeza, com toda absoluta certeza, é possível. É possível. Não é possível sozinho. Nós temos que ter esse equilíbrio entre espírito, a alma e o corpo, porque
quando a gente estuda, né, a psique, tá? O aparelho psíquico, né, a gente fala sobre id, ego e superego. Então, o id seria as nossas vontades, os nossos fluir, as precipitações, né, aquela coisa de resposta instantânea, sabe? Isso é o nosso id. O ego seria ali a nossa alma, né? As nossas emoções, aquela coisa que tenta equilibrar as coisas. E o espírito seria o nosso superego, tá? É aquele que tem os princípios alicerçados, os valores, ele sabe quem eu sou, ele sabe para onde eu quero ir, ele tem esse governo. Bom dia, Araci. Só que sempre quem vai gritar é o seu instinto, é o seu fisiológico, é as suas emoções. E ó, gente, presta atenção. A emoção, ela é reativa, entende? Ela é reativa. Por exemplo, eu tô aqui dando um chacoalhão em você, né? E tô dando em mim também, eu tô dando um chacoalhão em nós. E aí você tá aí pensando, tá gerando emoções. Tá gerando respostas químicas que no final dessa live você vai sair com alguma resolução. Qual é a tendência da maioria de nós? No meio do dia ou no final da tarde, quando as coisas começam a apertar, né? No nosso caso de 30 dias, lá pelo o 10º dia, falar, esse negócio não vai dar certo para mim, não. A gente esquece as resoluções que fizeram. Por quê? Porque nós ainda estamos num nível muito raso de resolução. Nós estamos num nível muito raso. O que você precisa entender eu preciso do autocontrole. Ó, preciso. Quer? Você precisa decidir se você quer. Você quer? Responde aí pra mim. Você quer autocontrole? Responde, eu quero. Tá? Quero autocontrole. Ok, autocontrole é você governando a si mesmo, não é seu cérebro. Tá? E aí eu digo pra você, você tem os atributos para ter autocontrole. Entendeu? Você tem isso. Já tá aí dentro de você. Então você precisa tomar uma atitude. Você de fato precisa fazer uma resolução. Você de fato precisa tomar um posicionamento, tá? Bom dia aí os meninos que chegaram, né? Beto, Domingos, Roberto. Então olha só. Nós precisamos disso, tá bom? Então pense sobre isso. Vamos respirar. Isso aí, Geise, eu também quero. Eu também quero, sabe? A primeira ideia é consciência, Bia. O primeiro movimento é de consciência. Só que tem um detalhe. A consciência sem uma ação, ela passa a ser simplesmente uma ideia. Eu mudei de ideia, né? Eu mudei de ideia. Então, isso não gera resultado. Entende? Nosso problema. E eu vou dizer para você que esse é um problema, inclusive, cultural. É um problema do Ocidente, é um problema nosso no Brasil, que a gente necessariamente não tem que dar resultado. É uma coisa louca. Começa pela escola. Ô Beto, bem-vindo, queridão. Começa pela escola, né? Nós vivemos aí a era do ensino progressivo. Eu aprendi, eu passo, eu não aprendi, eu não passo. Olha, eu não consigo aí ter uma profissão. Então tá bom, então você se inscreve no Bolsa Família. Nós vivemos uma cultura, entendeu? E olha, Cirlei, tá? Eu estou há quase 30 anos funcionária pública. Gente, pelo amor de Deus, para que eu quero ser o resto da minha vida funcionária pública? Eu amo o trabalho, eu amo escola. Mas a motivação que me levou a ser funcionária pública era a estabilidade, que faz parte da natureza humana. Mas chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou contribuindo? Continuo funcionária pública, isso faz parte da minha vida, do meu cotidiano, mas não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu preciso romper. Então eu quero dizer para você, isso está dentro de mim, queima dentro de mim, né? Hoje eu tenho 3 atividades, porque eu comecei esse movimento uns anos atrás. Tive consciência e comecei um movimento. Mas eu trabalho muito, por quê? Porque eu tenho 3 atividades econômicas, né? Eu tenho 3 atividades para me gerar renda. Tá entendendo? Mas assim, o que eu quero que você entenda? Há um fogo dentro de você, criatura. Há algo que queima dentro de você. Há algo que está fervendo dentro de você. Há uma mensagem dentro de você que você precisa comunicar, porque se ela queima, se ela arde, ela tem um alvo a ser alcançado. Lembra da física quântica? Ela tem um alvo a ser alcançado, nós precisamos alcançar este alvo, ok? E para alcançar este alvo, você precisa ter autocontrole.
Porque quando nós estamos nesse movimento, gente, vocês sabem disso. A Lu tá falando ali, né? Acordar cedo. Eu quero, mas não é fácil acordar cedo. Não é fácil. Não é fácil para acordar 4h30 como eu estou acordando. Não é fácil para você acordar 1 hora antes do que você está acordando. Hoje a Nalva falou que legal. Hoje eu consegui acordar meia hora antes. Consegui ler minha Bíblia. Consegui ter um tempo comigo mesmo. É isso. Esse é o movimento, não? Esse é o movimento. Agora, ó, qual é o nosso problema? Nós já estamos aí, né? Eu estou aí quase no 5.0. A gente começa por um tempo e depois a gente não faz. Entende? Por isso que a Bia falou, é verdade. Um passo de cada vez, mas, gente, é o passo. E para a gente chegar nesse passo, você precisa chegar no nível de consciência, que é isso que eu quero trazer para você hoje, tá bom? Então, hoje é um dia de chacoalhão, mas é um dia de você dar verdadeiramente o primeiro passo. Para muitas, hoje vai ser o primeiro dia de 30, tá bom? Vamos respirar? Pensar sobre isso? Bora. Respira aí, ó. Inspira. Faz isso, viu, gente? Aí no seu cantinho. Respira. Mais uma vezinha. Vamos agradecer? Eu não sei se você sabe. Ontem eu perguntei para vocês o que disseram de você, né? E a Bíblia ela tem referenciais fantásticos sobre quem nós somos. O primeiro é que nós somos criados por Deus, obra da mão perfeita de Deus. Isso é real, viu, gente? Isso é real. Imagina você, 7 bilhões de pessoas, e você, só você ter seu DNA. Olha que coisa linda. Só você ter uma estrutura de íris nos seus olhos que ninguém mais tem. Só você ter a orelha que você tem. E olha que cada uma tem uma diferença. Só você ter a digital que você tem. Consegue entender isso? Gente, isso não é história. Isso é verdade, isso é ciência. Caramba! Se você é tão inteira, tão plena, tão perfeita, tão única, essa unicidade tem um propósito. E o primeiro propósito é mostrar o quanto você é especial. Isso não tem nada a ver com autoajuda. Isso tem a ver com realidade. E vai muito além esse poder que nós temos. São poderes especiais que nós temos. Quando eu leio, e você também, quando lê no grupo uma frase de uma de vocês, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que tem por trás da sua frase. Tem a ver com a minha habilidade? Tem a ver com a minha habilidade, com os meus dons, com os meus talentos de interpretar comportamento? Tá. Mas você tem o poder de comunicar. Eu tenho o poder de comunicar. Ou a gente encara isso de frente e entende que não dá para viver na vitimização, na pequenez, que não adianta viver com um montouro de lixo em cima de mim, que não dá para viver com um monte de farelo de problema debaixo do meu tapete, sabe? Nós precisamos encarar a nossa vida. E nós precisamos entender que eu não tenho governabilidade sobre as pessoas. Eu tenho autoridade sobre meu filho, eu tenho autoridade institucional, se eu lidero um grupo, uma instituição. Eu tenho uma governabilidade relativa, se eu sou dono de uma empresa, em relação às funções do meu empregado, né? Ao tempo que eu compro dele. Mas tudo isso é muito relativo. Então o movimento não é para fora, o movimento é para dentro. O movimento é para dentro. E aí, a Bíblia diz assim, ó. Não se esconde uma lâmpada debaixo da mesa. Não se esconde uma cidade que está no monte. Está lá no alto. Ninguém não se esconde. Então, eu preciso olhar para você e entender que você é essa cidade. Você é essa lâmpada. Entende? E a ideia é que você assuma o governo dessa cidade. E que você domine a luz dessa lâmpada. Então, é esse movimento que você tem que fazer. Autodomínio. Autodomínio da sua conduta, nós vamos falar sobre isso no processo de 30 dias. Autodomínio das suas emoções.
Isso, gente, é preto no branco, é reprogramar. Programação neurolinguística. Vamos começar a movimentar aí as nossas ideias, os nossos pensamentos e ditar as regras para o nosso cérebro, que interpreta as nossas emoções. Vamos criar realidades físicas que mande códigos para o nosso cérebro, entenda isso, que mande códigos para o nosso cérebro, que muda a interpretação dele, porque ele só interpreta, entende? Então chega de vitimismo quem está ainda nessa pegada. Chega de orgulho, de não admitir que está tudo bem. Chega de ser religiosa. Chega de ser religioso. Chega de ser intrometido na vida dos outros. Cuida da sua. Você tem muita coisa para fazer. Entenda, eu tive falando ontem com uma de vocês, nós não vamos salvar o mundo, mas nós vamos fazer a diferença. Vamos salvar pessoas. Vamos ajudar pessoas a se salvar. Entende isso? Agora, ninguém consegue fazer isso se tem um montoro de problema em cima de si, está escondido, né? É uma cidade em ruínas. E o primeiro passo, gente, entenda isso. O primeiro passo é, de fato, botar os 2 pés no chão, consciência e falar, eu vou mudar. Começo nisso. Tá? Começo nisso. Muitas de vocês começou a caminhar, né? Eu comecei com a minha dieta. Outras estão vivendo crises emocionais porque está aí ressignificando, né? Está combatendo aí a baixa autoestima tremenda, a vitimização doentia. Mas o que eu quero dizer para você, que nós somos, tá? Isso é a Bíblia, não sou eu. Nós somos a luz do mundo. Luz do mundo, gente. Aqui, ó, eu sou luz para você. E quando você se manifesta com pessoas, você é a luz do mundo para elas. Mas uma luz apagada não faz efeito nenhum, tá bom? Agora, uma luz acesa, a escuridão tem que se dissipar. A escuridão só vai embora quando a luz resplandece. E é isso que a gente quer fazer. Então, vamos agradecer? Obrigada, obrigada a Deus, obrigada ao universo, obrigada a vocês. Obrigada o ar que eu respiro, gratidão a todo esse movimento maravilhoso. Obrigada porque nós decidimos, eu decidi, que eu vou mudar coisas que em mim até hoje estavam travadas. Eu preciso romper, eu tenho muito que contribuir. Eu vou romper. E se você vai romper, escreve aí que você vai romper. Começa a mandar código para o seu cérebro, tá? Eu vou romper, gente. Ponto final. Eu poderia me manter satisfeita com muita coisa, mas eu não vou, eu vou romper. Por quê? Porque eu sou a luz do mundo. Entende? E eu não quero ficar apagada. Eu não quero ficar dias desanimada, sem colocar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que tem sido aprimorado pelos conhecimentos. Eu não aceito mais isso para a minha vida. E eu te desafio a não aceitar para a sua. Eu vou vencer, Bia. Esse é o meu processo, gente. É o meu. E vou dizer para você, ó, presta atenção. Quem é professor aí, qualquer um de vocês, vocês sabem disso. Quando você entende de alguma coisa, a primeira coisa que você quer dizer para as pessoas é que você entende. Fragilidade, né? Não é uma boa ideia. Mas eu estou dizendo para vocês que eu estou expondo, eu estou tirando a sujeira do meu tapete, eu estou tirando os entulhos da minha cidade. Estou dizendo para vocês, porque eu quero romper. Eu quero resplandecer a luz de Cristo na minha vida. E isso não é religiosidade, gente. Isso é meu. Eu tenho essa luz, você tem essa luz. Está aí. Temos os atributos. Lembra que a gente tem falado sobre isso? Então nós precisamos romper. Então, Senhor, eu te agradeço pela consciência. Agradeço mesmo. E eu declaro ao meu cérebro que quem tem o governo da minha vida sou eu. E eu assumo um compromisso diante de vocês aí, diante de Deus, tá? Que eu vou começar com pequenos passos, como eu estou fazendo, mas eu não vou desistir. E eu trago para a minha vida a disciplina necessária para esse movimento. A disciplina que vai me levar ao lugar onde eu quero chegar, ao lugar de liberdade.
ao lugar onde eu possa verdadeiramente cumprir o meu propósito e missão. E que essas coisinhas da vida que o cérebro me impõe não sejam impedimento para eu romper. Não serão impedimento. Já está declarado, já está resolvido. Não serão impedimento. Eu sou dona de mim mesma, eu governo a mim mesma. Esse é o meu movimento. Amém? Bora, bem-vindo, Beth. Bem-vinda, Maria. Rê, muito bem-vinda, tá? Ok, gente, faça suas resoluções. Tome a sua decisão, tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu até sei a resposta, mas você precisa declarar, tá bom? Em que nível, em que porcentagem você está comprometida com o seu processo? Nesses 30 dias, vamos fazer uma coisa de cada vez. Em que proporção, de 0 a 100%, de 0 a 100%, você está comprometida com o seu processo? Você precisa decidir isso. Nós precisamos chegar aí numa declaração pública, tá? Então escreve para mim. De 0 a 100%, qual é a porcentagem de comprometimento seu no seu processo? No seu processo. Vamos, gente, vamos escrever. Tudo isso é importante, tá? Tudo isso é terapia. Aquilo, não pense você que, depois eu escrevo. Não, é terapia. Eu assumi um compromisso público com você. Quando eu quiser titubear, eu vou falar pra mim mesmo, meu cérebro, peraí, ó, eu falei pras meninas. Eu falei pras meninas que eu ia assumir um compromisso. É isso aí. Você tá entendendo, Beth, Bia, Ju, que vocês estão assumindo um compromisso público, tá? Público, de que vocês estão entrando nisso. E não é um processo comigo, gente, é seu processo. Viu, Ana? É seu, Harum, é seu. É a sua caminhada. A sua caminhada. Tá bom? E juntas, porque nós precisamos nos fortalecer, né? Juntos nós somos mais. Ok. Nós precisamos entender que é um processo. Vai mesmo, Nalva. É uma questão de escolha e atitude. E aí, gente, olha só. Qual é o problema de entender processo? Isso. 100%. Ok. As meninas aí do Face, qual é a sua porcentagem aí de comprometimento no seu processo de crescimento? Isso aí, Flávia. Somos muito mais, Anne. O problema do processo é que cada um vê processo de um jeito. E tá muito ligado ao seu temperamento, à sua cultura. E aí, Deusinho, isso mesmo, tá? Então, olha só, um sanguíneo, tá? Ô Lu, isso, mas aumenta esse trem aí, Lulu. Vai realizando e vai aumentando, tá? Maria, assume um compromisso. É com você. Assume um compromisso e vai pra cima. Isso aí. Aí, Fer, tem que externalizar, tá bom? Não existe comprometimento se ele não tiver uma resposta externa, tá? Ele necessariamente, isso aí, Claudinete, Taj, precisa de uma resposta externa. Precisa de resultados externos. Porque o movimento, gente, não é... Presta atenção. Você tá mudando uma cultura, ok? Você tá mudando uma cultura e essa cultura mudar, você tem que mudar ela na ação. Nós estamos falando de química, nós estamos falando de ciência. Você precisa mudar no seu comportamento para que gere as substâncias químicas necessárias para mudar a postura do seu cérebro. Enquanto você não provar para o seu cérebro que o que você quer é bom para você, mesmo não sendo gostoso, mesmo não sendo prazeroso, você provar para o seu cérebro que aquilo é bom e repetir isso, porque é o processo de repetição que vai te levar a essa resposta cerebral, tá? Essa resposta aí da sua mente, tá? Porque, na verdade, você está treinando sua mente para determinar o seu cérebro, né? Para que ele dê essa resposta. Mas você precisa gerar estruturas químicas. O cérebro não vê de outro jeito, gente. Como é que o cérebro analisa emoção? Você vive uma realidade que gera uma resposta química em você. Você sofreu um impacto no trânsito e você teve um sistema, um gatilho de alerta acionado, né, chamado medo, e o seu cérebro, ele interpreta aquilo como situação de risco, e aí ele gera adrenalina em você para você não dormir, não parar, para você responder àquela situação de ameaça. Percebe? São respostas. São questões muito práticas, muito reais, né? Isso aí, Kátia. Posicionamento. Isso aí, dona Araci. Manda ver.
Entendeu? Beleza, dai. É isso aí. Então tem que externalizar. Não adianta, gente. Presta atenção. Não adianta, tá? E aí você vai buscar atividade física, você vai buscar terapia, meditação, você vai buscar fortalecer o seu espírito, que é fundamental, nós precisamos disso, né? Nós temos os atributos para isso, nós já falamos muito sobre isso, tá? Então o que acontece com essa questão do processo? O sanguíneo, gente, o sanguíneo não tá nem aí pro processo. Tá? Se você é mais tendenciosa sanguíneo, ele quer viver a emoção da hora. Então ele começa muito bem, dá aquela arrancada, uau, tô fazendo e acontecendo. Daqui a pouco ele para e ele não valoriza, ele não reconhece o processo como necessário. Se você tem essa realidade, você já sabe, vou vigiar, já sei que eu tenho a tendência de parar no meio do caminho porque eu não valorizo o processo. O colérico valoriza o resultado e por isso ele é implacável no processo. E ele arrebenta com tudo e todos porque ele quer chegar no resultado, entendeu? Então, quem é aí colérico precisa entender que você precisa valorizar o processo e valorizar o processo é valorizar quem está no contexto do processo. Bem-vindo, Maísa, entendeu? Nós precisamos valorizar quem está no contexto do processo. E o colérico vai passar em cima de todos, na cabeça dele, ele é aquela pessoa, as pessoas que não fazem porque não quer fazer. Sabe essa coisa? Não, ó, você não quer fazer, você não quer nada com nada, né? Tá entendendo como cada um olha, né, de acordo com a sua ótica? Fleumático, por ele, o processo não termina nunca. Devagar e sempre, aquela coisinha ali, sabe? Não vai chegar, é mais fácil um fleumático chegar no equilíbrio do que um sanguíneo, né? Mas ele por ele não se acaba, porque se acabar vai ter que começar um novo processo. E ele não quer mexer no que está quieto, ele não quer mexer no que está dando certo, tá bom? Entende? Então, pensa aí como é que você está vendo esse seu processo. O melancólico, ele não quer passar pelo processo, porque o processo dói, entende? E, de fato, uma pessoa mais melancólica, ela sente muito, mas muito mais. É mais intenso os sentimentos do que um colérico, né? Ela tem mais dificuldade de sair de uma situação negativa do que um sanguíneo. Percebe? O sanguíneo chora, esperneia, surta, xinga, briga, bate. Mas daqui a pouco ele fez a terapia dele, ele está de boa. O melancólico não, tá? E aí, uma das coisas que acomete o melancólico é essas emoções, né? Essa intensidade, esse sentimento, sabe? Ser muito intenso, se compadecer muito dos outros. Tadinho, ele vai sofrer. Olha, não, eu vou sofrer, eu não quero mais sofrer, eu já sofri tanto. Percebe, gente? É uma percepção que está muito ligada ao seu temperamento. Se você não entende seu temperamento, no meu canal do YouTube, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, eu tenho 5 lives sobre temperamento. 4 falando de cada um deles e uma dando dicas para você aí romper, porque temperamento você nasce com ele. O que você precisa é ter autocontrole sobre ele. Ó, que show de bola, né? E você pode, eu te garanto isso, tá bom? Então, você precisa entender, você precisa se entender, você precisa se conhecer. Você já teve 4 dias da jornada. Olha pra você, pensa aí o que você está se auto-sabotando. Quem você é, entendeu? Quem você é. Porque olha só, o que a gente faz muito, isso desanima a gente, né? Até hoje o Pablo estava falando muito sobre isso. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente quer fazer coisas, gente, sabe? A gente quer, a gente tem uma vontade enorme de fazer coisas, principalmente ajudar pessoas, né? Servir pessoas, tá? A gente quer muito isso, só que como a gente tem problemas, a gente tem aí um governo sobre nós que não é nosso e tão pouco é de Deus, tá? Porque se fosse, a gente não pisava tanto na bola, né? Nós precisamos fortalecer o espírito para que a gente possa ter essa governabilidade. Ó, você começa um movimento real de baixo para cima, o teu corpo, e você fortalece o espírito com as verdades do espírito, né? Aquelas verdades que vão afirmar quem você é. E o seu ego ali, né, o nível da sua alma e das suas emoções, vai recodificar aquilo que você precisa que seja recodificado, tá bom? Então, o que a gente precisa entender, né? Então, o Pablo falou hoje muito sobre assim, olha, nosso maior problema tá porque a gente quer buscar a borboleta, a gente quer pegar as borboletas, né? Então, a gente quer servir, a gente quer ajudar, mas eu não tenho instrumento para isso. Eu não tenho ferramenta para isso.
Isso é uma característica, por exemplo, das salvadoras. Muitas de nós, né, somos salvadoras, a gente quer salvar o mundo, pessoas, a gente quer salvar a família, mas o problema é que nós não temos ferramenta para isso. Se você for aí buscar pegar borboletas, não tem ferramenta para isso. Então, qual é a sacada, né? Como é que eu resolvo os problemas da vida? Como é que eu posso ajudar pessoas? Como é que eu posso potencializar pessoas? Como é que eu posso fazer a diferença neste mundo? Faz um jardim. Planta flores. Se você plantar flores, automaticamente as borboletas vêm. Não é assim? E não vem só as borboletas, vem as abelhas, né? Vem as abelhas que vai recolher o pólen, que vai fazer o mel, que vai multiplicar, os passarinhos que vai lançar semente. Tá entendendo o quanto você ganha? Meu Deus, gente, é um espetáculo. O quanto você e eu ganhamos quando nós encaramos a nossa vida, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas feridas. Quando a gente olha pra gente e fala, cara, eu sou o jardim. Essa terra vai ter que ser tratada, vai ter que ser curada, vai ter que ser restaurada, reprogramada, entendeu? Eu sou. Aí eu não estou preocupado em buscar borboleta, porque naturalmente, com a luz que eu tenho, que é nossa, que é a nossa identidade em Deus, né? Nós vamos resplandecer e aí as borboletas virão. E as borboletas não são... Pablo Marçal é um evangelista maluco, empreendedor, não... que ele nos reúne 4h59 da manhã, né? Eu sigo ele e eu gosto muito da linha dele porque ele dá um chacoalhão na nossa vida, né? Ele dava porque amanhã acho que vai ser o último encontro dele lá, por enquanto. Mas assim, ele diz verdades que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, entendeu? E aí eu tô dizendo pra você algumas verdades, mas eu gostei muito dessa parábolazinha da borboleta porque é exatamente isso. A gente quer fazer, e aí eu vou dizer pra você. Se você é muito realizador, você vai matar, você vai fazer 1000 projetos para pegar borboleta. Se você é sanguíneo, você vai se movimentar, você vai inventar coisas, vai vender um peixe para pegar borboleta, mas você não está pronto para pegar borboleta. Entendeu? Esse é o nosso movimento. O fleumático não quer nem se envolver. Nem se envolver, eu não quero nem saber da borboleta, eu quero ficar quietinho no meu canto. Oi, Elisiane, tudo bem? Né? Tem. Pablo Marçal, vai lá. É um doidão abençoado. Então, gente, o que a gente precisa entender? Que quando eu tô indo buscar as borboletas, tá? Eu não tenho condição de buscar borboleta, porque eu não tô pronto para buscar borboleta, e aí eu caio nos extremos. Lembra dos extremos que eu tanto falo para vocês? Extremos, não caia nos extremos, porque na verdade, tem sim, Flávia. Eu acho que eu já até te mandei. Porque na verdade, gente, a gente não consegue pegar borboleta. E mesmo que eu pegue 1, 2, 10, eu não preciso pegar borboleta, eu preciso criar um jardim para eu poder alimentá-las, para eu poder ter um lugar para elas ficarem. Né? Essa é a ideia, esse é o grande movimento da vida, tá? E aí, o que eu preciso entender? Que quando eu estou buscando borboleta, que quando eu estou sucumbindo àquilo que eu não quero, as decisões externas, as realidades externas estão determinando a minha vida, as minhas ações, os meus sentimentos, os meus valores, os meus princípios. Entende? É o externo, é o que está lá fora. É as respostas químicas que o meu cérebro dá pelos acontecimentos externos. Entende? É mesmo que dizer assim para você, olha só, você é tão forte, que se o seu marido chegar aí para você e falar, você é feia, estragou seu dia. Entendeu? Você é tão forte que se você atrasou, perdeu a hora, você vai ficar frustrado o resto do dia. Seu filho te desobedeceu, você saiu do sério. Perdeu o controle. Tá entendendo? Então precisa fazer esse jardim, precisa construir esse jardim, tá? Então o que vai fazer? Decisões internas. E nós não tomamos decisão interna adequada se internamente nós não estivermos equilibradas. Ontem eu disse para vocês, escrevam, anteontem, né? Escrevam as coisas boas que disseram de vocês. Ontem a tarefa foi auto-perdão. Você fez o processo de auto-perdão? Isso é terapia do perdão, gente. Como que você vai construir um jardim se o seu jardim está cheio de problema, cheio de pragas? Como? Precisa fazer. Precisa ir lá, olhar para você. Vai na frente do espelho. Olha para você e fala, que raiva que eu tenho de você nessa situação.
Mas hoje eu decido, eu te perdoo, Cirlei, chega, tá perdoada, olha, você é isso, você tem isso de virtude, de qualidade, então você tem que dizer para você, entendeu? Ontem eu fiquei muito frustrada comigo, e vou resolver isso comigo daqui a pouco, tá bom? Vou resolver. Ontem eu deitei não, ontem foi consciente, foi muito legal, que eu deitei e falei, não, vou respirar. Gente, eu respirei e eu dormi em segundos. É o meu físico, eu estou respeitando o meu físico. É honra comigo. E o princípio da honra é o seguinte, nós devemos honra a quem merece honra. E o seu corpo merece honra, é ele que te mantém, entendeu? Honre teu corpo, honre a tua alma. Olha para você, fala, cara, eu tenho muito medo. Por que você tem tanto medo? Olha para você e fala, eu tenho medo. Para com medo. E aí você vai declarar por que você não tem que ter medo. Tem um texto bíblico que diz que, 1 e 2 Timóteo, diz que o Senhor, se não me engano, capítulo 1, versículo 7. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de equilíbrio, de coerência, de congruência, de equilíbrio, sabe? De prudência, de moderação. E olha, o Senhor não nos deu espírito. Medo é um espírito que te leva à procrastinação, que te leva à ansiedade, entendeu? Medo é uma estrutura que está no nível do teu espírito, ó, ele milita aqui, ó, entende? Que leva a sua alma para a ansiedade, que dá respostas químicas para o teu físico. Te dá doenças psicossomáticas. Oi, Thalita, bem-vinda, meu bem. Medo é um espírito. Ele é uma estrutura que está lá em cima. Ele está militando lá, porque olha só, o contrário de o medo, um sinônimo para ele é incredulidade. Medo é incredulidade, é não ter fé, não acreditar. E o contrário de medo é fé. Entende? Então, quando você tem medo, quando você se permite manter no estado de medo, você está construindo uma realidade de incredulidade. Por isso que você tem respostas químicas terríveis, de ansiedade, de tensão, e aí vai, né? São N respostas químicas, inclusive N doenças psicossomáticas. Tá entendendo? Então, nós já estamos terminando, porque falta só 9 minutos, tá? Então, qual é o seu primeiro processo? Os seus 30 dias se resume hoje. Hoje é o dia que você precisa fazer resoluções. Hoje é o dia que você precisa sentar sua bunda num lugar e dizer, eu não saio daqui enquanto eu não fizer os 10 motivos de gratidão. Você precisa dizer para o seu cérebro que não importa o que ele pense, não importa a reação química que você ainda gere para ele, tá? Não importa, você tem motivos e motivos para ser grata. Entendeu, gente? Motivos para ser grata. Senta. Daqui a pouco, toma uma atitude. Faz alguma coisa. Toma uma resolução. Tá trabalhando, na hora do almoço eu vou sentar. E eu todo dia na hora do almoço, ou 6 horas da manhã, acordo 1 hora antes, tá? Eu vou fazer essas resoluções. Honra teu corpo, respirando, tomando água, se hidratando, comendo coisas boas, né? Não come o que não presta. Isso é desonra também para você, para o teu corpo, tá? Então você precisa entender isso. No nível do espírito, analisa seu padrão de crença. Analisa se o que você diz que crê é resposta dentro do seu corpo. Elisiane, isso nós já sabíamos, né, amiga? Jesus falou que não seria fácil, mas olha só, saca essa. Fazer igual a gente, né, o nosso mentor fala. Olha o código. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. 2020 anos atrás, as aflições foram vencidas. Gente, precisa dizer isso pro teu cérebro. Não há condenação para você que já pegou os códigos do reino, que já pegou as revelações, entendeu? Por que você vai dizer que você não vale nada, que você não tem valor, porque teu marido te largou, porque o seu chefe te demitiu? Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, te alinhou com Ele no Espírito, você é semelhança dele no Espírito. Analisa essa situação, toma um posicionamento,
Entende? Ah, eu tô triste. Pô, você vai gritar pra você vai botar um louvor, uma música que te leva pra cima, um forró, eu não sei o que você vai fazer, tá? É o seu movimento, mas você vai criar uma realidade concreta para dizer que tristeza não faz mais parte da minha vida. Vai sentir? Vai. Até quando? Eu não sei, o movimento é seu. Mas que todo dia que você sentir, todo dia que você passar por aquela situação, você vai dizer, chega. E vai declarando, gente. Não estou falando de uma fé cega, eu estou falando de ciência. Eu estou falando de realidades espirituais bíblicas, universais. Eu estou falando de essência humana, tá bom? Então pega isso para você, prega para a tua vida, tá? Então olha só, de tudo que você vai se importar hoje, se importa com o seu dia de hoje. Realiza a sua obrigação hoje. O compromisso e a sua resolução aí de 70%, 100%, 90% de comprometimento que você assumiu hoje. Você não tem liberdade de não dar seu 100% hoje, porque o seu 100% hoje não é muito, gente. Ele não é muito, tá? Seu 100% hoje é o quê? Respirar. Não é fácil, tá? Mas é simples. É simples. Respirar, se hidratar, comer algo que preste para honrar teu corpo, reprogramar os seus valores, auto-perdão. Senta e fala, eu não saio daqui enquanto eu não analisar meu padrão de crença. Se o que eu digo que eu acredito está congruente com o que eu ando fazendo, tá? Sabe aquela conversinha? Ah, eu te amo, meu amigo, meu irmão, mas o meu comportamento não fala nada disso, tá? E ó, comportamento não é só quando eu faço mal, não, é quando eu deixo de fazer o bem, tá? Quando eu deixo de ter uma ação positiva. Você foi feito para contribuir, é da sua essência humana. Então pensa sobre isso, tá bom? E entenda, escreva isso aí no seu diário de bordo. Você precisa de esforço. Fé inabalável em você e que você está debaixo de uma identidade divina, tá? E um esforço extraordinário, gente. Esforço extraordinário. Sabe aquela coisa que você vai ter que tomar uma posição, mesmo meu caso hoje eu vou ter que me policiar, eu não vou comer aquilo que eu não determinei para mim. Acabou. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. E neste caso, ter guardiões ajuda muito, tá? Ter guardiões ajuda muito. Bia, né? A Bia falou, estamos no deserto. Nós estamos num deserto, porque é nosso. É o nosso deserto. E Jesus deu um referencial fantástico na Bíblia, que ele passou 40 dias no deserto. Tenha clareza, porque você vai ser tentada no seu deserto. Né? E olha, o Cote é um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele diz assim, aquele que não tem domínio próprio tem demônio próprio. Tá? Não espiritualiza não, que está dizendo assim, aquele que não domina a si mesmo é dominado por si, ou seja, pelo seu cérebro e pelas suas emoções, tá bom? Nós estamos acabando, temos só 4 minutos. Assume hoje, olha para você, começa a preparar esse jardim, assume se você tem comportamento vitimista, se eu preciso me sentir coitado, se eu me vitimizo por tudo, tá? Ai, coitadinha de mim, a pandemia acabou com a minha vida. Para. Pandemia levantou um monte de gente, vai levantar você também. Também derrubou um monte de gente, tá? É uma questão de posicionamento. Alguns nesse processo vão se libertar, vão se emancipar, vai voar e outros vão sucumbir. Faz parte do processo da vida, tá? Nós precisamos pensar sobre isso. Se você é orgulhoso, não admite que as coisas não estão bem com você, e eu não estou pedindo para você ser vitimista, olha só, são coisas diferentes. Gente, vitimismo e orgulho é o extremo, tá? Então, a gente pende para um lado desse. Eu, por exemplo, não tenho característica vitimista, mas eu tenho de orgulho, eu tenho que olhar para mim e falar, ô Cirlei, a coisa não é bem assim não, ó. Olha para você, olha o seu comportamento, tá bom? Então, é da natureza humana, tem a ver com o seu temperamento, com quem você é, tá? Então, eu preciso entender que eu preciso de esforço. Fé inabalável, esforço extraordinário e constância. O que vai mudar sua mente é a constância. É aquela pisada ali, ó, de estar falando para você mesma, tá? Agindo, então você fala, aí você faz um comportamento que reafirma o que você fala, e aí você repete esse comportamento, e você fala de novo, e você repete o comportamento, você fala de novo, você cria uma realidade mental. Ok? Repetição é a mãe da experiência. Experiência é a mãe da excelência.
Tá joia? Então pega isso para você. Parece duro? Mas você precisa disso hoje. Nós estamos aqui no 4º dia. Até o 10º dia, você vai estar terrivelmente tendenciosa a parar o seu processo. E eu não quero, porque se você para, você chega a um movimento de me desanimar. A energia que você passa para mim é de que não tá dando certo, não tá valendo a pena. Entende? Então não, você precisa continuar. E isso me ajuda a continuar, ajuda as amigas a continuar, ajuda todo mundo no processo. Entende? Esse é um movimento de que um de pé incentiva os outros a estarem de pé. Mas alguém vai cair no processo, tá? Mas não vai ser eu e não vai ser você. Você precisa se posicionar. Gente, está acabando nosso tempo, nós temos 1 minuto, tá? Leva isso para você, eu vou salvar a live, ela demora um pouquinho, depois eu disponibilizo ela, você assiste de novo e nós vamos fazer a diferença em nós, para que através de nós a gente faça no mundo, tá bom? Gratidão enorme para vocês, a gente se vê no grupo, quem quer participar me chama, manda o celular que eu coloco vocês no grupo, tá bom? Um beijo enorme, gratidão e até daqui a pouco.